Eduardo, meu querido, olhe, essa é uma questão muito ampla, mas é possível resumi-la em poucas palavras, com base naquilo que a Sagrada Escritura ensina e com base naquilo que a igreja crê, naquilo que a igreja definiu sobre o mistério do Verbo encarnado. Em primeiro lugar, Deus é um ser uno que ao mesmo tempo é trino. Uno porque há um só Deus, uma só essência divina. Mas é três porque esse único Deus subsiste em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Né? O Pai não é o Filho, nem o Filho é o Pai, mas o Pai é o mesmo Deus que é o Filho. E o Filho é o mesmo Deus que é o Pai. O mesmo se aplica ao Espírito Santo. O Espírito Santo não é o Pai nem o Filho, mas é o mesmo Deus que é o Pai e o Filho. Tá? Então temos um único Deus que é três pessoas distintas entre si. As pessoas da Trindade são distintas entre si, não quanto à essência, mas quanto à pessoalidade. Porque uma pessoa não é a outra pessoa, mas uma pessoa é o mesmo Deus que é a outra pessoa. Pois bem, então esse é o mistério da Santíssima Trindade. Nós nunca iremos compreendê-lo, até porque se pudéssemos compreendê-lo, Deus não seria Deus, Deus seria menor do que é. Veja, o nosso entendimento humano não é capaz de explicar as coisas do universo de uma forma plena, que dirá as coisas de Deus de uma forma plena, não é? Outro dia eu estava vendo a entrevista e perguntaram para um físico famoso aqui do Brasil é, o, o, que, o que há dentro de um buraco negro. O que há? Ele disse, olhe, se eu disser o que há dentro do buraco negro, eu vou mentir. Eu estaria mentindo. Por quê? Porque para dizer eu tenho que ver. E ninguém vê o que há dentro de um buraco negro. Não dá para ver. Né? Então há especulações, mas não há certeza. Então veja, e um buraco negro é uma coisa grande em relação ao homem, grande em relação à Terra, grande em relação à nossa galáxia, mas é uma coisa pequena em relação ao universo. E uma coisa ínfima ou um verdadeiro nada em relação a Deus. Então, nós devemos crer no mistério revelado. E só podemos crer, portanto, pela graça de Deus. Isso não é para quem quer, não é para quem corre, não é para quem é inteligente, para quem é filósofo, não. Isso é para os pequeninos, para aqueles que têm um coração quebrantado, para aqueles que querem conhecer a Deus pela força de Deus, pela luz de Deus. Pois bem, o dogma da Santíssima Trindade é o dogma principal da fé cristã. Logo após vem o dogma, né, do mistério da redenção, que diz que uma das pessoas da Trindade encarnou, o Filho de Deus, o Filho unigênito de Deus, que também é Deus, repita-se, mas é o Filho unigênito de Deus. Ele encarnou. O que significa dizer que o Filho de Deus encarnou? O Verbo, a palavra de Deus encarnou. Significa não apenas que Deus, enquanto uma pessoa da Santíssima Trindade, tomou a aparência de homem, ou que se revestiu de um mero corpo humano. Não, não. Ele assumiu do homem tudo aquilo que constitui essencialmente um homem. Porque ele não apenas tinha aparência de homem, e nem tampouco ele veio sobre um homem que já existia aqui na terra. Ele, na verdade, se fez homem. Se fez homem. Há uma grande diferença entre descer sobre um homem, né, e se fazer homem. Jesus Cristo disse que ele iria ao Pai, mas enviaria o Espírito Santo, que estaria para sempre conosco e dentro de nós. Estaria conosco e dentro de nós. Mas veja, o Espírito Santo que está conosco e dentro de nós não
se fez homem pelo fato de estar dentro de nós. Ele está dentro de nós, agindo, purificando, santificando, guiando, ensinando. Está dentro de nós, mas não encarnou. O Verbo, o Filho de Deus, ele não veio sobre um homem e nem tampouco tomou a aparência de um homem. Ele mesmo se fez homem. Se fez, é um grande mistério. Então tudo aquilo que constitui a essência de um ser humano, Cristo ele assumiu para que ele pudesse com razão dizer, eu sou homem. E não apenas eu estou no homem. Tá? E portanto ele assumiu um corpo humano com alma e espírito. Corpo com alma e espírito. Né? E se fez homem. O mistério da encarnação nos diz que o Cristo, que é o Verbo encarnado, é uma única pessoa divina, que é a pessoa do Filho de Deus. E é um mistério porque quando Cristo se fez homem, ele não se uniu a uma pessoa humana, há apenas uma única pessoa divina, que é o Filho de Deus. Para que ninguém pense que o mistério da união hipostática, quer dizer, que é o mistério da união da hipóstase, da pessoa do Filho de Deus a uma natureza humana, se fez de modo a produzir, depois desta união, duas pessoas, uma humana e uma divina. Não. Não podemos separar as pessoas. Não podemos. Em Cristo há uma unidade perfeita. Porque há uma única pessoa divina, que é o Filho de Deus, com a sua natureza divina, que é a mesma do Pai e do Espírito Santo. Há uma natureza humana plena, completa, corpo, alma e espírito, mas não há duas pessoas, uma humana e uma divina, uma única pessoa. Esse é o grande mistério. Né? De modo que as naturezas em Cristo, elas são realmente distintas. A natureza humana não se confunde com a divina. A divina não se confunde com a humana. São realmente distintas. Tá? Mas não estão separadas, por outro lado. Tá? Por quê? Porque pertencem a uma única pessoa, a pessoa do Filho de Deus. Portanto, devemos afirmar, Cristo é uma pessoa divina que subsiste em duas naturezas, a humana e a divina. Tá? Cristo, como homem, pelo fato de ser Deus, foi um homem diferente de todos os demais. Igual, por um lado, mas diferente por outro. Igual porque ele teve um corpo igual ao nosso. Sentiu dores, sentiu cansaço, sentiu sede, etc, etc. Um corpo igual ao nosso. Tinha uma alma igual à nossa. Portanto, ele tinha vontade, ele tinha intelecto. Tá? Então, ele tinha entendimento humano, mas, por outro lado, ele tinha a natureza divina e, portanto, ele não abriu mão dos seus atributos divinos quando encarnou. Veja que mistério profundo. Então, ao mesmo tempo em que ele, como homem, estava em um único lugar e não podia estar em dois, como Deus, ele continuava sendo onipresente. Olha que mistério. Né? Não devemos de ensinar assim. Como homem, ele pediu água à mulher samaritana. Mas como Deus ofereceu à mulher samaritana a água da vida, ele disse, eu sou a água da vida. Tá? Como homem, ele foi acalentado no colo de Maria. Mas como Deus, ele foi o que criou a própria Maria. Aliás, foi aquele que criou o universo. Como homem, ele estava numa manjedoura, né, indefeso. Mas como Deus,
O mundo estava nas suas mãos, como se a sua mão fosse uma manjedoura. Porque diz a Bíblia que Deus criou o mundo e sustenta o mundo com a força do seu poder. É. Então, ele, quando encarnou, ele não abriu mão da divindade. Não abriu mão da divindade. Então, por isso que ele foi um homem diferente de todos os demais, porque ele era um homem que era Deus ao mesmo tempo. Ele não era um homem aparente, porque nós temos a tendência de anular uma coisa por causa da outra. Porque a nossa mente funciona assim: ou é Deus ou é homem. Se é Deus, não é homem. Se é homem, não é Deus. E o mistério nos desafia, nos convida ao desafio a afirmar que ele é Deus e homem, que é onipotente e ao mesmo tempo não é, que é onipresente e ao mesmo tempo não é, que é onisciente, mas ao mesmo tempo não é. E isso não é contraditório. Por quê? Porque ele não é onipotente, não enquanto Deus, mas enquanto homem. E isso, repito, não implica separar as naturezas, mas distingui-las. Distingui-las. E como elas são distintas, mas unidas na pessoa do Filho de Deus, então tudo que pertence a uma natureza pertence àquele que tem a natureza. Se a natureza é mortal, a pessoa que tem a natureza é mortal. Mas, se a natureza divina é imortal, ele que tem a natureza divina também é imortal. Então ele é mortal enquanto homem, tanto é que morreu, mas ele é imortal enquanto Deus. E nunca morreu, e nunca morrerá, e não pode morrer. Tá? Agora, como homem, ele também foi um homem diferente, não só porque era Deus, mas porque enquanto homem, ele foi um homem acima dos demais. Cristo não conheceu o pecado de forma alguma. Não conheceu o pecado original, não conheceu o pecado ato pecaminoso, qualquer que seja. Ele foi puro, plenamente puro. Até do ponto de vista das suas capacidades naturais, ele era acima de todos os demais. Ele, com 12 anos, ensinava aos mestres e doutores. E os mestres e doutores, que tinham passado a vida toda lendo os livros para aprender, ficavam admirados. Como é que ele pode saber tanto? Não é o conhecimento divino, é o conhecimento humano, natural, que era elevadíssimo. Tá? E por aí vai, são muitos atributos. Né? O tempo seria pouco. Mas este é o grande mistério. Né? E por que, para fechar, para concluir, por que ele se fez homem? O mais interessante é que ele se fez homem não foi para mostrar simplesmente o seu poder, o que já seria grande coisa. Deus se fez homem para, como homem, pagar o preço pelos nossos pecados. E é aqui onde nós realmente ficamos de boca aberta. Né? Constrangidos, como disse o apóstolo Paulo, constrangidos, como é que Deus se faz homem. E mais, como ele se faz homem para pagar o preço pelos nossos pecados. Ele sendo inocente, pagando o preço pelos nossos pecados. Entregando a Deus uma oferta de sacrifício em compensação pelos nossos erros, para conseguir para nós o perdão e a remissão dos pecados e a purificação da nossa alma. Tá? Então, esse é o cume do mistério. O cume do mistério é a realização da obra salvadora. Este é o cume do mistério. Porque até a ressurreição é uma pregação em relação ao mistério da redenção. Não é? Cristo não ressuscitou simplesmente para dizer que ele tem poder sobre a morte. Ele ressuscitou para mostrar que a sua obra redentora foi cumprida, foi recebida, foi realizada. Então tudo está em ordem à realização da missão. Ele disse: para isto vim ao mundo, para isto nasci. Não foi para outra coisa. Tudo está subordinado à minha missão essencial, fundamental, que é morrer pelo homem.
né?